Boa noite. Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Espíritas e simpatizantes, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Oi, Carolina, Rosângela, Luiz Fernando, querido, boa noite. Késia, boa noite. Cláudia Germano, seja bem-vinda. Marcos Vinícius, boa noite. Fátima, boa noite. Simone, Suiane, Vitor Magno, cada um de vocês que estão entrando agora, o nosso boa noite, o desejo de uma noite iluminada, inspirada, que venham para nós as mensagens necessárias para o nosso bem-estar, para que a gente siga em nossas vidas de uma maneira mais aproximada da proposta do Cristo. É para isso que nós estamos fazendo as lives do Evangelho, quartas e quintas-feiras, aqui no @jep.oficial. Nesse momento, nas sedes físicas do Grupo Espírita Paulo e Estevão, tanto na Piedade quanto na Água Fria, está acontecendo também o Evangelho no ATE, Atendimento Espiritual. Estão se iniciando as atividades nas sedes físicas também nesse momento, a fim de que as pessoas possam ser atendidas segundo suas necessidades e possibilidades. Então, aqueles que podem comparecer fisicamente já encontram as portas do JEP abertas. Depois do estudo do Evangelho, tem passe e água fluidificada sendo oferecida para os que se encontram na sede física. E a gente que está aqui no Instagram, na internet, fica sem passe. O que é o passe? Passe é uma transmissão de energia. Não duvidemos que os espíritos utilizam a energia do ambiente, os recursos disponíveis para também nos auxiliar em nossos lares. Então, dentro de nossas casas, nós também recebemos os passes espirituais. E a água fluidificada? Se você está acompanhando toda quarta-feira e toda quinta-feira, sugiro que coloque sempre uma água do seu lado quando for começar a live do Evangelho. Assim, essa água vai receber uma energização dos espíritos. A água é um excelente condutor de energia e essa energia vai ser absorvida por você depois da live do Evangelho. Você deixa ali a água quietinha para que os espíritos possam derramar nela os fluidos, os remédios espirituais necessários e no final da live você bebe. É como se você estivesse na sede física da Piedade ou na sede da Água Fria ou qualquer outra casa espírita, tomando água fluidificada. Os espíritos podem ir aonde quer que nós estejamos. Eles também vão aos nossos lares. E se nós queremos receber a visita dos bons espíritos, o segredo é manter os bons pensamentos. Para isso nós temos a live do Evangelho. Então, sejam aqui bem-vindos. Vamos dar alguns avisos. Amanhã, a live do Evangelho terá como tema Perdão das Ofensas. O expositor é sempre o Aníbal Albuquerque, às quintas-feiras. Na sexta-feira, nós teremos a palestra pública. Eu não falei da sexta-feira, mas lá na Água Fria nós estamos tendo palestra pública toda sexta-feira,
às 20 horas, como as lives aqui. E, inclusive, as palestras são transmitidas simultaneamente aqui no Instagram. Sexta-feira, a palestra será de Rogério Vasconcelos. E o tema, Ação do Perdão. Então, curioso, o que é que o perdão gera? Que ação do perdão é essa que será abordada pelo Rogério? Sexta-feira, na palestra pública. Também, depois da palestra, existe passe e água fluidificada. Vamos aqui ler uma mensagenzinha de abertura, para a gente mergulhar ainda mais nesse momento, provocar a introspecção, a reflexão. Eu trouxe aqui uma mensagem, como eu posso dizer, leiga, mundana, talvez algo assim, não religiosa, mas que tem um profundo sentido espiritual, assim eu poderia também dizer. Do livro de Fernando Pessoa, O Eu Profundo e os Outros Eus, Mar Português. Essa é uma poesia bem conhecida. Prestem atenção no sentido dela, como é bonito. E a gente vai fazer uma ponte com a live de hoje. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Vou repetir. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais essa live do Evangelho. Vamos começar então a falar do nosso Evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que é estudado aqui, que é comentado, melhor dizendo, nas lives do Evangelho, quartas e quintas-feiras, é um livro que foi escrito por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Por que a gente diz o codificador da doutrina espírita e não o fundador da doutrina espírita? Se vocês forem mergulhar um pouco na história do espiritismo, verão que é uma doutrina relativamente recente. Ela é do século XIX. E o livro que deu início ao espiritismo se chama Livro dos Espíritos. E ele tem esse nome, Livro dos Espíritos, porque realmente ele é, enquanto conteúdo, uma revelação dos espíritos. São os espíritos que trazem as mensagens, as respostas, porque esse livro é todo no formato de perguntas e respostas, de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec fez a seleção das perguntas, aliás, liderou a obtenção das respostas, elaborou as perguntas, mas não fez isso sozinho não. Ele fez com outros pesquisadores do seu tempo, lá no século XIX, em Paris. Então ele entrevistava vários médiuns e através de vários médiuns obtinha a resposta dos espíritos e ele ia comparando essas respostas, vendo se elas eram coerentes, porque Kardec compreendeu que os espíritos são pessoas e como as pessoas, nem tudo que elas dizem a gente tem que considerar verdadeiro, tem que passar por um crivo, o crivo da razão. Então são pessoas desencarnadas, que não estão mais em corpos de carne, mas são seres humanos, assim diz Kardec. Daí, ele organizou as respostas dessas pessoas que nos antecederam ao túmulo, daqueles que já tinham desencarnado, e ele trouxe as respostas que eles deram a respeito de como é a vida depois da morte. Então, quem diz assim, nunca ninguém voltou da morte para dizer como é que é, não leu o Livro dos Espíritos. E muitas obras psicografadas. Na verdade, os espíritos voltam sim
e dizem através dos médiuns como é a vida depois da morte. Ah, mas será que não são os médiuns que estão inventando essas respostas? Deve ter sim. Até porque o aparelho, né, mediúnico, ele não é 100% confiável. Você tem que filtrar, observar também. Tem muita influência do pensamento do médium. Existe todo um estudo a respeito das comunicações mediúnicas para que a gente saiba avaliar o conteúdo delas. Mas muitas comunicações trazem detalhes que comprovam a veracidade de uma comunicação com os espíritos dos que já partiram. Isso tudo também está colocado nas obras principais da doutrina espírita. Depois de O Livro dos Espíritos, nós tivemos um outro livro publicado por Kardec chamado O Livro dos Médiuns, que era na verdade um guia para as reuniões mediúnicas, para as conversações com os espíritos. Como fazer? Como saber avaliar? Ele colocou em O Livro dos Médiuns. Depois, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque através das respostas dos espíritos, Kardec observou que havia uma moral, uma ética espírita que coincidia com a ética do Cristo. E aí, ele pegou os comentários dos espíritos a respeito de passagens do Evangelho, passagens dos evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um livro chamado O Céu e o Inferno, sobre o que nos aguarda depois da morte, o que o Espiritismo pensa a respeito de o céu e o inferno. E o último livro de Kardec, desses que compõem o que a gente chama o Pentateuco kardeciano basilar da doutrina espírita, é a Gênese, que inicialmente se chamava a Gênese, os milagres e as perdições, e as previsões segundo o Espiritismo. As perdições estão lá no céu e o inferno, né? O que é que isso vai gerar para a gente de consequência? E lá também em A Gênese a gente vê muitos dos milagres contidos nos 4 evangelhos. A explicação está em A Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral, que quase toda se concentra, ou pelo menos que em maior parte se concentra no Sermão da Montanha, que é aquele longo sermão que Jesus iniciou com bem-aventurados, felizes. Quem são os felizes? E Jesus surpreendeu aquelas pessoas à sua época, colocando na condição de felizes pessoas que eram tidas como infelizes, como os sofredores, como aqueles que choram, aqueles que sofrem perseguição pela justiça. E ele disse também, bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui, no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma série de reflexões que giram em torno desse tema central, a misericórdia, tomando como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. A mensagem de hoje está em Instruções dos Espíritos, ou seja, é uma mensagem psicografada. Ela se chama A Indulgência. E a psicografia é de João, bispo de Bordeaux. Foi feita em 1862. Capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz o bispo de Bordeaux, João, ao desencarnar aqui nesse capítulo? Mas eu vou falar um pouquinho também, gente, de uma passagem que é de Dufrétre, bispo de Nevers, Bordeaux. Vamos aqui dar uma olhada. E também espírito protetor, ainda tem essa, José. São 3 espíritos, todos nessa lição. O item 16 é de José. Então, o que diz José? Ele diz assim: indulgência, o que é? Ele vai explicar o que é a indulgência aqui no comecinho, no primeiro parágrafo da lição.
sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Então, quando a gente diz indulgência, a gente está falando de quê? De perdão. Né? Indulgência, se você for no dicionário, acredito que você vai encontrar como sinônimo de perdão. Né? O perdão. Lá na Idade Média, né, existia a venda das indulgências, quer dizer, vendia-se o perdão divino, né, aos fiéis. Hoje em dia já não existe mais isso, é claro que o perdão não está à venda. Então, a indulgência, segundo José, é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos. A indulgência, gente, ela seria uma espécie, não é um perdão qualquer. Eu diria que é um perdão que nasce de uma compreensão das dificuldades, das limitações daquele que é o ofensor. Então, você ser indulgente implica uma compreensão, uma tolerância, mas é baseada nessa compreensão, no amor. A gente vai ver aqui adiante. Aí ele vai explicitando, ele diz assim, a indulgência não vê os defeitos de outrem. Nossa, como assim? Aí ele explica, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. E aí, todo mundo aí é indulgente? Não vê os defeitos de outrem. Se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Difícil, né, gente, ser indulgente. Então, ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E aí ele diz também que não só os oculta, como se alguém começa a falar mal, a apontar o defeito de outro, a indulgência faz com que você olhe os aspectos positivos daquela pessoa que está sendo criticada, de quem se está falando negativamente. Ele diz também, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem. Mesma coisa, né? A menos que seja para prestar um serviço. É claro que não ser indulgente não é ser irresponsável. Às vezes, a gente tem que tomar uma posição que vai gerar algum sofrimento, sim, quando nós estamos olhando para o mal maior que aquela ação está causando. Mas, mesmo neste caso, tenha cuidado de atenuar tanto quanto o possível. Eu me lembro muito de algo que meu pai dizia pra gente, né? Que quando, nos evangelhos no lar que nós fazíamos, ele dizia que quando a gente quisesse criticar ou trazer à tona uma crítica a respeito de um gesto, digamos, de um gesto político, de um político, a gente tentasse sempre focar o gesto e não a pessoa. Não fazer um julgamento geral da pessoa por aquele gesto. Fulano é um mau caráter. Não. Aquele gesto de fulano foi um gesto errado. Aquilo que ele fez foi mau caratismo. Aquele ato dele não foi correto, entendem? Teve repercussões negativas. Então a gente tem que avaliar os papéis. No exercício do seu papel, da sua liderança, aquele professor, enquanto professor daquela disciplina, falhou nisso ou naquilo. Mas eu não digo aquela pessoa não presta, aquela pessoa é má, aquela pessoa não vale um cibazol furado. Nada disso. Eu não conheço o suficiente dessa pessoa. Acho que a gente mal conhece o suficiente da gente mesmo, não é verdade? Então, não rotular as pessoas. A gente tem que apontar o erro quando necessário, mas sem condenar o que erra. Condena o erro e ele tem que pagar pelo erro, é claro, mas nós temos que entender que a pessoa é muito mais do que aquele gesto. Às vezes, pessoas que cometem crimes bárbaros também são capazes de gestos imensamente generosos e inesperados. Por quê? Porque nós somos potências criadas por Deus
Nós podemos fazer o mal, mas também podemos fazer o bem. E aí a indulgência, ela é um incentivo, vai dizer aqui o Espírito José, para se fazer o bem. A gente vê isso em o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. No livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, acho que é Jean Valjean, ele saiu da prisão, né, e ele é acolhido, muito revoltado, porque ele foi preso, foi desproporcional a punição dele, ele foi preso injustamente. Então ele sai muito revoltado e ele é acolhido por um sacerdote na casa da igreja, né, da casa anexa à igreja, a casinha dele. E quando ele não tinha onde dormir, esse sacerdote o acolhe. E quando é de madrugada, Jean Valjean, que não tinha um tostão, rouba os castiçais da igreja e vai fugindo. E ele é pego por guardas na rua, e os guardas reconhecem os castiçais, são da igreja, e levam Jean Valjean até o sacerdote, batem a porta dele, olha, esse homem ia fugindo da igreja carregando os castiçais. E aí o sacerdote olha e diz assim, mas fui eu que dei. Aí os guardas, oi? Eles, eu dei pra ele. E Jean Valjean, chocado, porque ele tinha acabado de sair da prisão, ele iria novamente para a prisão. E aí ele ficou chocado, e aí o sacerdote olhou para ele e disse assim, faça bom uso desse presente. Entendem aí o duplo sentido, né? E Jean Valjean entendeu. Então ele muda a vida daquele homem, ele renova a esperança na humanidade quando ele faz um gesto bondoso, depois de tantos gestos ruins que afetaram o herói de Os Miseráveis. Então a gente tem que dar um voto grande de importância a um ato de indulgência. Ele pode ser transformador e sensibilizar os corações. Aqui, gente, o Espírito prossegue dizendo que a gente é para ser severo para convosco e indulgente para com os outros. Isso é repetido pelos outros espíritos aqui da lição, né, que são 3 itens, e nos 3 se repete essa recomendação de que a gente tem que ser severo para conosco e indulgente para com o outro. Aí eu fiquei, poxa, mas aí fica aquele pessoa, a gente diz, você tem que se perdoar, você tem que se... Aí vem o evangelho e diz, não, você tem que ser severo para com você. E aí, como é que a gente entende isso aqui, né? Para não dar um nó no juízo da gente. Porque diz assim, olha, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita, que é o que eu falei do Jean Valjean. Aqui já no comecinho da passagem que é de João, bispo de Bordeaux, tem assim, sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Vamos entender essa severidade. Bom, a gente gosta muito de fazer interpretações simbólicas das passagens do Evangelho, das palavras, né? Paulo de Tarso diz assim, não sei se é em Atos dos Apóstolos ou é uma das suas cartas, eu acho que é uma de suas cartas, ele diz assim, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente tem que buscar a ideia e não se ater às palavras. O que é que ele está dizendo aqui, né? Sede severos para convosco e indulgentes para com o próximo. Mas aí eles completam, né? Sede indulgentes para com as faltas alheias, severos para com as vossas, e o Senhor usará de indulgência para convosco. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que é assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Esse na consciência não é no consciente, né? Porque a psicologia coloca o consciente como se fosse uma área da psique que engloba aquilo do que nós temos conhecimento a respeito de nós mesmos. Não é nesse sentido, ele está dizendo na consciência, no sentido de na psique, na nossa mente, em nós, enquanto espíritos, está escrita a lei de Deus. Nem sempre ela está consciente. Às vezes ela ainda está lá no inconsciente. Mas todos nós trazemos um registro das leis de Deus. O todo está na parte e a
parte está no todo. Então as leis de Deus, elas habitam dentro de nós também, elas reverberam dentro de nós. E nós temos intuição delas. Inclusive, não apenas as leis de Deus, como o próprio Deus, né? Nós trazemos dentro de nós a centelha divina. E aí, dentro da psicologia, muitas vezes essa centelha ela é chamada de si mesmo, ou self. Jung, um psiquiatra suíço, chamava poeticamente o self de Deus em nós. Então, o nosso ser divino, ou o eu divino com E maiúsculo, né, para comparar com outras literaturas, o eu divino, e tem o ego, que é esse eu que a gente chama de eu no dia a dia, entendem? Então, esse eu divino, o Deus em nós, o self, o si mesmo, é a nossa consciência, a nossa compreensão de que nós somos seres em evolução. Então ele nos mune quando nós estamos em conexão com esse eu maior, com esse eu divino, nós sentimos o perdão de Deus. Olha que legal, né? Significa que quem nos perdoa não é o ego é a parte da aparência. Então, sede severos para convosco, aqui no nível do ego, né? Na aparência, não precisa, né? A gente está, às vezes, agindo muito em prol do que as pessoas estão vendo, né? Indulgentes para com o próximo. Quando a gente age para com o próximo, quando a gente se conecta ao outro, quando a gente é empático com o outro, a gente desperta o nosso eu divino. E aí nós conectamos com a nossa capacidade de nos perdoar, inclusive. Deus sempre nos perdoa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se perdoa? Quando a gente compreende que é ser em evolução, numa jornada evolutiva. E aí isso nasce aqui lá no item 17, no último parágrafozinho do item 17 aqui, ele diz assim: substituir a cólera que compurca pelo amor que purifica. Como assim substituir a cólera pelo amor? Isso, gente, nasce da ressignificação. Essa mesma energia destrutiva é transformada numa energia construtiva. A verdadeira indulgência, o verdadeiro perdão, ele frutifica quando nós aprendemos a substituir a cólera pelo amor. E esse amor nasce quando nós compreendemos que o outro é nosso irmão. Tem essa mesma centelha divina dentro dele. E ele também é um ser caminhando rumo ao progresso. E ele também escorrega muitas vezes. E a gente desenvolve uma potência maior e uma capacidade maior de ser indulgentes, de compreender o próximo, de abraçar o próximo com todas as nossas forças. Que tal? Assim a gente pode entender, não é verdade, o Evangelho? Então a prática da indulgência, da tolerância, da compreensão, ela é mais do que necessária, ela é urgente no nosso mundo. Ao mesmo tempo, nós temos que entender, e eu tenho dito isso já em várias lives, que ser bom não é ser besta, né? Também faz parte, né, de uma certa indulgência. A gente dá um limitezinho pro outro, né? É uma caridade que eu tô fazendo a alguém, dá um limite, ele vai aprender que ele não pode fazer o que quer não, que ele vive em sociedade, né? Que ele precisa de limites, ele precisa de alguns chegas. E se eu souber fazer isso, eu estou contribuindo também para com o crescimento do outro. E claro, com o meu, não é? Porque a gente tem que pensar também no nosso crescimento, é para que a gente cresça que a gente reencarna. A gente cresce, o outro é a nossa ponte. Então, não adianta, né, eu não pensar em mim. Eu tenho que pensar em mim também, mas não egoisticamente. É pensar em mim como parte desse grande todo, para que tudo esteja bem. Vejam, todos têm que estar bem, inclusive eu mesmo. Então, se eu não for capaz de me perdoar, esse meu perdão do próximo não é verdadeiro, não. Por que não, Carolina? Eu perdoo todo mundo, só não perdoa a mim. Ou você se acha a última Coca-Cola do deserto, o espírito de luz reencarnado, o protótipo do Cristo, enfim, você está se achando alguma coisa acima dos outros, porque todo mundo
pode errar menos você, por quê? De onde é que você veio? Que todo mundo pode escorregar menos você. É o bichão especial. Então não. Se você acha que as pessoas podem errar, você é uma pessoa, logo, você pode errar também, né? Mas você não vai errar de propósito, no propósito de errar, né? Você vai tentando acertar. É por aí que a gente vai sendo indulgente com a gente mesmo. Lá na frente, no último item, o Espírito fala da lei que, por exemplo, no hinduísmo é chamada lei do karma, né? Que no espiritismo nós conhecemos como a lei do retorno, né? De causa e efeito. Tudo que a gente faz retorna para nós. O que a gente faz de bom retorna negativamente para a gente. Ou de bom retorna positivamente para a gente. E o que a gente faz de ruim retorna negativamente para a gente. Não é castigo nem premiação de Deus. É lei. É uma lei da natureza, né? Que as consequências elas têm relação com suas causas. Então, uma série de fatores se combinam, gerando causas, consequências. Detalhe, a gente às vezes tem uma presunção de achar que essa lei de causa e efeito, ela é uma causa e um efeito. São várias causas para um efeito, por exemplo. A gente nunca é o efeito de uma coisa só. Então, o filho, ele se tornou um ladrão. Culpa da mãe, do pai, que o traumatizaram quando era criança e tal. Pai e a mãe têm participação na formação desse filho, mas existe uma história, existe um contexto histórico, cultural, existencial, existe uma série de fatores e existe o que a bagagem que esse espírito traz de outras vidas se combinando. Então, essas pessoas que também se sentem os culpados de tudo que existe no mundo, tudo que deu errado foi culpa minha, são também a bala que matou o Kennedy, se sentindo acima do resto da humanidade. Meu amigo, você não tem tanto poder assim, se não é Deus, não. Né? Que tudo acontece por sua causa. Foi Deus que fez para que eu não te... Menos, baixa a bola, né? Porque existe uma conjuntura, uma série de pessoas no mundo e as leis divinas, elas são perfeitas, mas elas combinam todos os fatores existentes para gerarem os efeitos, os resultados. Então a gente não tem como ter uma completa compreensão de todo o funcionamento dessa grande teia da vida. Mas a gente sabe que essa teia existe e que existe uma causa, pelo menos, né, várias causas para aquele efeito. Né, que não existe nada que aconteça sem causa. Então, por que eu estou passando por isso? Tá errado. Tá errado não, meu amigo. Nada tá errado no mundo. Tá tudo do jeitinho que tem que ser, do jeito que se consegue ser, que se precisa ser. É mais ou menos assim que a gente tem que ir olhando. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Né, as suas participações são sempre muito boas na nossa live. Deixa eu ver. Estou aqui ainda nos boas noites. Muitos coraçõezinhos. Muitos boas noites. Nossa, muita gente já em várias lives. Meire Serrano. Olha só. A Malu também. O DJ Daniel de Paula, Terezinha Aguiar. A Nath está dizendo que sente muito confusão de pensamentos. É normal? O que faz para melhorar? Nath, a gente é confusão de pensamentos. A gente vive várias contradições. Esse é o mundo das contradições. Isso se deve a estar mergulhado nesse mundo material. Esse mundo a gente tem que estar buscando equilibrar. Por exemplo, nos relacionamentos, né? Olha que contraditório. Toda relação, ela tem um desejo de união, mas ao mesmo tempo um desejo de separação, de manutenção de uma individualidade. Então, nem um casal pode ser totalmente cada um na sua, sem ponto de contato, nem completamente fundido, sem individualidade. Então, isso é uma contradição. O certo e o errado. A gente fica muito preocupado com o certo, com o errado.
Olha, de um ponto de vista divino, né, assim a gente poderia colocar, para além do tempo, do espaço, do todo, né, de uma percepção do todo, nada na verdade está errado. Todo caminho que você tomar, toda escolha que você fizer, ela vai gerar resultados que vão te fazer crescer. Seja qual for o caminho. Porque não tem aquela decisão perfeita, correta. Tem um conto, gente, do Machado de Assis, chamado Pai contra Mãe. É um conto muito interessante, né? Machado escreve divinamente bem. Eu li num livro chamado Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Mas eu acho que vocês encontram até na internet, quem gosta de ler, pode ler esse conto ali. Mas eu vou contar aqui, se não quiser ouvir o spoiler, sai, me deixa, né? Porque eu vou falar aqui do conto para vocês. O conto é um caçador de escravos, né? Nós estamos falando da época de Machado de Assis, século XIX. Então, um caçador de escravos, ele ainda não tinha acontecido a Lei Áurea, né? Mas já estava havendo algumas leis, né, de libertação de escravos. A gente vê isso em História do Brasil, né? Primeiro foram algumas leis anteriores. Estava diminuindo muito esse mercado de escravos, era uma coisa bem menos usual. E ele era um caçador de escravos fugidos, né? Porque houve essa profissão, pasmem, né? Caçador de escravos. É uma das profissões que acabaram com o progresso. Então, ele caçava os escravos e entregava aos seus donos em troca de uma recompensa. E ele vivia disso. Só que quando a profissão foi caindo, né, foi perdendo rendimento, né, procura, ele se viu numa grande crise, porque era o que ele sabia fazer. E ele tinha casado, a esposa tinha acabado de ter um filho, e ele não conseguia, de jeito nenhum, dinheiro para se manter. E inclusive a mãe também, que vivia com ele, e a mãe conversou e explicou que a criança, se continuasse com eles, iria morrer de fome. Então eles tinham que escolher, né? Ou eles ficavam com a criança, apostando aí de que cairia algum dinheiro e corria o risco do filho morrer de fome, ou eles entregavam a criança para adoção, que havia uma roda chamada Roda dos Enjeitados, que era colocada ali na igreja, e confiavam que alguém pegaria aquela criança para alimentar, e eles, se fosse para morrer de fome, seriam apenas eles. E eles resistiram, até que o herói da história, ele resolve levar o filho. A criança está chorando muito, a criança está com fome, e ele, com muita dor no coração, decide levar o filho para adoção. Quando ele está a caminho da adoção, ele vê uma escrava fugida, uma das poucas que tinham sido anunciadas no jornal. Aí ele, nossa, é o dinheiro que eu preciso para manter o meu filho. E aí ele deixa a criança num farmacêutico, entrega ali, diz assim, segura aqui essa criança, porque eu vou fazer um trabalho, né, para poder ficar com meu filho. Porque se eu consigo esse dinheiro, eu fico com meu filho. E ele chega na escrava. E quando ele chega à escrava, que ela é pega, né, que ele a pega, aí ela grita por socorro e diz a ele, por favor, não me entregue ao meu dono, porque ele é muito mau e eu estou grávida. Se ele me pegar de volta, ele vai me bater, eu vou perder o meu bebê. Né? Por favor, me deixe livre. E essa é a grande questão do conto, né? O que é certo, gente, e o que é errado. Né? Assim, às vezes as pessoas, eu percebo, não entram, não conseguem mergulhar. Talvez o Machado de Assis, você lendo o Machado de Assis, você consiga entender mais a profundidade dessa questão. Porque aquele pai, ele está prestes a largar o seu filho, por amor a esse filho. E aquela mãe precisa da liberdade para ter o filho dela. E ele precisa do dinheiro que ele pode obter levando aquela escrava de volta para o seu senhor. E ele não vai estar fazendo nada fora da lei, porque a lei ainda permitia isso, escravidão. Então, por isso que o nome do conto é Pai contra Mãe, né? Não sei se eu digo para vocês o final da história, ou vou deixar para vocês pesquisarem aí e descobrirem o final da história, né? O fato é que essa é uma grande questão ética. Né? O que é certo e o que é errado. Ah, o certo é deixar a moça livre, porque... E o filho?
Ele vai largar o filho. Não, e ficar com o filho. E se o menino morrer de fome? Até onde foi esse certo? Até onde foi o errado? Entenderam, gente? Então, às vezes, nós temos uma bifurcação, uma questão colocada que não tem como opção aquela resposta que a gente gostaria. E todas as respostas parecem horríveis. E a gente vai ter que escolher uma. Vai ter que colocar uma balança e ver qual é a menos pior. E vai ter que arcar com as consequências dela. Por que que eu escolhi isso, que é a grande questão? Por que eu estou escolhendo esse caminho? O que está me levando a fazer essa escolha? Eu sou capaz de arcar com as consequências dessa escolha? Eu assumo os riscos? Eu assumo os resultados ou eu vou ficar reclamando e culpando Deus? Entendem? Então, esse é um mundo muito difícil, gente, porque o nosso mundo, ele não é um mundo preto no branco em que a gente tem essa facilidade das opções de certo e errado tão na cara quanto a gente gostaria, não. Nem sempre o certo e o errado estão tão óbvios, estão tão claros, nítidos, não tem linhas demarcatórias exatas. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma escolha de Sofia, né? A gente vai ter que fazer uma escolha difícil, muitas vezes, e consciente. Então, se você for ficar com medo, eu tenho medo de errar, se eu errar, Deus vai me castigar, você não vai fazer nada na vida, meu amigo. Vai fazer nada. Lembra daquele conto do filho pródigo? O filho que fica dentro de casa? Não vai amadurecer, não vai crescer. Porque o filho pródigo sai pro mundo, erra, pinta, borda, sofre as consequências, volta num nível de consciência muito superior ao do outro que ficou em casa, porque ele não queria fazer nada errado. Então a gente vê isso lá no Evangelho, na parábola de Jesus, o filho pródigo. Então a gente tem que ter uma noção de que não é tão fácil. Então, Nath, ter confusão de pensamentos é normal. O que a gente tem que fazer é decidir. E não esperar e não ter a presunção de fazer as decisões certas. Faça as decisões com o seu coração, combinado com a sua consciência. Crie uma conexão entre o terceiro olho, né, o chakra. A gente tem o coronário, o frontal, como a gente chama no espiritismo. No espiritismo a gente assim chama, o chakra frontal e o chakra cardíaco. Então a gente tem que manter essa conexão entre os chakras. Também no espiritismo a gente chama os centros de força, essa conexão entre os centros de força, que são equivalentes dos chakras, né, no hinduísmo. Então essa conexão ela é importante para que a gente assuma as escolhas. E se tiver consequências que a gente não previu, ou até previu, mas enfim a outra escolha também não era boa, paciência. Bom, mas eu fiz o que eu consegui fazer ali. Entende? Então, nesse aspecto, nós aprendemos, né, e entendemos que toda escolha vai levar a um crescimento. Quando a gente tem essa visão, e isso é a conexão com Deus, a gente recebe o perdão. Quando a gente tem uma visão rasteira daqui do nível da terra, aí essa é a visão do ego. A visão do self é uma visão mais ampla, que vê a sabedoria em tudo o que existe. Nath, sua confusão de pensamentos normal, mas tenta clarear aí o que você quer fazer. Então, muito difícil, Girlene, difícil. Pois é, por isso que ele tá nesse planeta, porque a gente acha difícil as coisas que a gente passa aqui. Se a gente achasse fácil, a gente já não estava nesse planeta mais. Nós já tínhamos evoluído, éramos espíritos de luz, estávamos num planeta feliz. Mas a gente está aqui na Terrinha porque a gente acha difícil as lições da Terra, né? Então é por isso que nós estamos, porque ainda precisamos aprender. E o que a gente não aprendeu é difícil. Depois que a gente aprende, se torna mais fácil. Todo mundo aqui está na dificuldade. Não esperem uma vida fácil. Em algum aspecto a vida é difícil. Se você está achando a vida moleza demais, ou você não está olhando com seriedade a vida, né? Tá muito fácil tudo. Você não está olhando com seriedade a vida, né? Assim, você
Às vezes você não tem nenhum acontecimento te afetando, mas se você for minimamente empático com os outros seres humanos, você sofre com a dor dos outros, com a dor do mundo. Então você vê a dificuldade da vida, mesmo a sua vida sendo fácil. E aí você se sente interligado aos outros e eu tenho que colocar essa minha vida, eu tenho que dar algo também que ajude os outros, porque eu posso estar nessa mesma situação amanhã. Entenderam? Filmes Somos Todos Iguais, Netflix, Cecília Horta está indicando aqui. Indulgência, a Ângela diz. Virtude tão necessária nas redes sociais. Gente, as redes sociais, elas refletem, elas são um retrato do que nós somos. Né? Tá, gente? Elas só estão registrando por escrito para que todo mundo possa ver como é que nós sempre funcionamos. Então, nós sempre tivemos essas coisinhas que aparecem nas redes sociais. Ganham forma nova de mostrar o que vai dentro da gente, mas é aquilo ali mesmo que vai dentro da hipocrisia, fica bem nítida ali. Né? Em que você condena alguém que fez um erro, uma violência, você condena alguém que cometeu uma violência e diz: esse aí devia ser morto, devia ser torturado. Tu tá condenando a violência e diz um negócio desse? É a contradição em pessoa. Você tá em defesa do quê? A pessoa não sabe dizer. Então, eu li aqui para vocês esse poema, né, do Fernando Pessoa, porque eu acho muito lindo quando ele diz isso, né, que as coisas são difíceis, esse é o nosso mundo, né, onde vem dificuldades, que ele diz assim: aquele mar de Portugal, para ser dominado, né, para ser conhecido, para que fosses nosso, ó mar, quantos filhos em vão rezaram, ou seja, quantos marinheiros morreram, quantas noivas ficaram por casar porque seus noivos nunca voltaram, né? Quantas mães, aquele sal são as lágrimas de quantas mães, porque lágrimas são salgadas, né? E a poesia dele é linda. E aí ele pergunta: será que isso valeu a pena? Toda essa lágrima, toda essa dor valeu a pena? E ele responde: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Se nós nos conectamos ao self, a Deus em nós, quem quer passar além do bojador, quem quer crescer, tem que passar além da dor. A gente tem que ressignificar essa dor e entender que ela é um caminho. Então o marinheiro, ele enfrentava tudo aquilo ali, corria os riscos na esperança de passar além do bojador. E aí diz assim: Deus ao mar, olha que lindo, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, assim, em toda situação difícil, em toda dificuldade, está se espelhando também o amor divino. Ele está ali, gente, o amor de Deus. Em tudo que acontece, o amor de Deus está presente. Até mesmo na morte, o amor de Deus está presente. Até mesmo na doença, o amor de Deus está presente. E a fé é quando você consegue enxergar o amor de Deus até mesmo nas situações mais difíceis. Você enxergar Deus no sol lindo e no céu de anil é mais fácil. Eu também vejo muito ali Deus na abelhinha zunindo, Deus nas flores que sorriem, Deus no gramado verdejante. Mas veja Deus na lama, veja Deus no terremoto, veja Deus na tempestade destruidora, veja Deus na morte e na doença. Esse é o desafio, é você encontrar Deus nessas dificuldades, é você enxergar além do bojador, né? Você ver o céu espelhado ali. Se você consegue isso, aí todo sofrimento vale a pena, porque sua alma não é pequena. Bom, gente, deixa eu ver mais um pouquinho aqui os comentários de vocês. A Isabela dizendo que essa live é melhor que terapia. Não, Isa, terapia é bom demais, a gente fala da gente, aqui é mais palestra, vocês escutam. O que você acha de cartas? Que cartas? Psicografias? Daiane está perguntando aqui, não sei se são as psicografias que ela está perguntando, né? Acabei de entrar, perdi o tema. Pati Soares. Indulgência, Pati. Alguém já explicou aqui.
As escolhas feitas por cada um que gera o resultado é uma predestinação. É assim. Manu, excelente pergunta. Você hoje, né? Aqui agora, você está sofrendo as consequências não apenas do passado, mas de tudo que está atuando no presente aqui e agora. Às vezes os espíritas falam do hoje como se ele fosse uma consequência apenas de vidas passadas, como se essa vida não gerasse consequências. Não, em todo momento você está reescrevendo a sua história. Então não é bem uma predestinação. Digamos que cada movimento, né, ele abre, cada gesto, cada ato, ele gera um fluxo de energia numa direção, certo? Mas enquanto aquele fluxo está indo, você muda o movimento, então o fluxo já muda um pouco. Então a gente está sempre reescrevendo o tempo todo essa predestinação. Então foi jogado um fluxo naquele sentido, mas a gente pode, tem até a palavra, acho que é de Pedro, na Bíblia, o amor cobre a multidão de pecados. Então a gente pode sempre dar uma mudada nisso daí. Entende? Não é aquela coisa inexorável, está escrito, maktub, não tem mais jeito. Não, toda hora tem jeito. Então, quando você tiver feito uma prece, gente, eu rezei tanto, mas ainda deu errado, pode ter certeza, podia ter dado muito pior. Era para ter sido pior. Então, quando você pensar que não deu certo o bem que você fez, tenha certeza, deu, amiga, é porque você não viu o que ia dar, que esse bem evitou. Entenderam? É mais ou menos assim que funciona, Manu. Então, você fez aqui aquela prece, ai meu Jesus, aí fui, não passei naquela prova, ou algo deu errado no caminho, ai, tanto que eu rezei. Mas pode ter certeza, era pior. A prece já aliviou, já mudou a energia, já gerou a mudança no fluxo. Então, é mais ou menos assim que acontece. A vida é constante movimento. Por isso que não tem como a gente ficar aqui, eu não vou fazer nada, porque vai ser o que Deus quiser. Faça o que tiver ao seu alcance. Você está mudando e quem sabe você reescreve aquele fluxo de energia. Misericórdia, Carolzinha, diz a Isa. Praticar o evangelho, manter o equilíbrio e ainda evoluir é desafiador. Nada, Isa. Nada, não é não. Sabe por quê? O problema da gente é que a gente quer fazer isso. Controlar tudo. Tira o controle da tua mão e entrega para Deus. Você vai crescer. Se a gente vivesse mais um momento, cada momento, de acordo com aquilo que a gente está aprendendo, cada dia, a sua pequena conquista, né? Aquela hora que você já detém a mão que antes batia, mas agora você detém, você ainda não ama, mas você curte aquela pequena conquista. Diz Jesus que o fardo dele é leve. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave, de Jesus. Krishna também diz isso lá no Bhagavad Gita. Então tá isso também lá. Que isso é leve, pode ter certeza. Isso é muito mais fácil do que a gente não evoluir. Porque o que gera dor é a nossa resistência à evolução, ou a tentativa de atropelar essa evolução. Você fica querendo organizar. Você vai crescer, é uma lei natural. Você não precisa se esforçar para isso, não. Sem querer, você já está crescendo. Às vezes, a gente querendo controlar esse crescimento é que evita que ele aconteça. Então, não. Viva o momento presente, que é a melhor maneira da gente sentir a vida evoluindo. Mas de acordo com aquilo que você aprendeu, né? Faça aquilo entrar dentro de você aos poucos e comemore cada pequena conquista. Manu, não podemos esquecer o livre-arbítrio. Cada ato é uma consequência e nem sempre está predestinado a acontecer. Eita, você já está batendo papo aqui, virando amigas. Olha mais aqui. A Simone, acho que ela quer o final da história. Eu vou te deixar para pesquisar. Então, certo e errado são relativos, Carol? Não. Existe do ponto de vista divino, né? Ele consegue ver tudo, né? Certo e errado é humano, né? É um nome que a gente dá. Existe, tá tudo certo, na verdade, Malu, tá tudo certo. Deus está vendo. Deus, quando ele te vê aqui, ele já te vê espírito de luz e te vê também no ato da criação. Deus não tem tempo. Então, para ele, tudo é agora. Já tá brilhando lá. Ele tá te vendo em algo que você não consegue ver agora. Tá certo? Mas, assim, a gente não tem essa visão. Então, dentro da minha visão aqui, eu vou tentar medir. O que é certo, o que é errado, meu amigo?
tudo vai dar certo no final. Você só confie nisso. Eu vou tentar fazer uma escolha que eu consiga dar conta, que eu esteja consciente. É por aí, Malu. Difícil, é filosofia, viu? Vai refletindo que tu chega aí, né? A gente vai quebrando a cabeça, ó, puf, chega à conclusão. Deixa eu ver mais. Todo crescimento dói. Então, se tá difícil, tô no rumo, Manu. É isso, Manu, tá difícil, tá no rumo. Esse mundo aqui é assim. Apesar de as aflições são necessárias para nossa evolução. O final da história. Vamos dar uma pesquisada. Eu posso ser que eu conte na outra live, se vocês me lembrarem. Esquecemos de... Essa live é top. Cadê o final? Tá bom, gente. O final da história eu vou contar para vocês. Ele entrega a escrava pro dono e ela perde o bebê, né? Mas ele fica com o filho dele. E ele cria o filho dele, né? Depois ele ganha mais um tempo lá com o filho. Aliás, ele não disse ele cria, ele ganha mais um tempo com o filho dele. Então, gente, o evangelho mudou minha rotina, procrastinei muito e hoje minha visão de mundo é totalmente outra. Incrível como estudar a doutrina abre a mente, expande num caminho sem volta. É isso mesmo, Ruth. É isso mesmo. A gente vai nesse caminho sempre crescendo. Gente, eu vou me despedindo aqui a respeito das cartas, se são as cartas comunicações mediúnicas. Eu acho assim que a mediunidade, na verdade, é um dom, como Kardec coloca, né, que acessa todos nós. Se nós tivéssemos mais vivência espiritual, todos nós poderíamos entrar em contato com aqueles que já se foram, nas nossas preces, nos nossos sonhos, né, mas nós temos muito pouca abertura para isso. Nem as cartas são esse caminho de conexão. Eu acho que elas têm que ser passadas por um crivo, filtradas sim, né? Eu entendo até que houve uma época que eram essas cartas, elas não eram motivação para a gente acreditar numa vida depois da morte. Elas são consoladoras para muitas pessoas, são um incentivo. Mas eu particularmente, por exemplo, eu tenho pessoas que eu amo e que já se foram. Por exemplo, o meu pai, né? E eu não preciso que ele escreva uma carta, né? Para que eu acredite que ele está bem, né? Acredito que deva ter, se é para, né? Deve ter tanta gente precisando mais insegura e necessitada que dou minha vez, não vou usar o médium para isso. E acho que ele pode, se quiser falar comigo, vir falar em sonho, como já aconteceu alguma coisa, né? Então, basta a gente acreditar, né? E se permitir para ter essa conexão com o amor. Gente, falando em papai, para terminar, uma poesia dele, do livro Cura Teu Coração. O que eu mais desejo? Deus me conceda a bênção da mudez antes que eu lance uma palavra à toa, extrapolando a calma sensatez e seja grosseiro com qualquer pessoa. Que eu já não seja impulsivo e descortês, mas tenha sempre uma palavra boa para os que vivem sob a embriaguez do orgulho a ostentar falsa coroa. Que eu saiba me pautar pelo evangelho, amando os inimigos, sendo manso, e aprendendo também ficar mais velho. Quando chegar meu tempo de regresso, que ninguém me deseje bom descanso, mas deseje ao contrário, mais progresso. E é isso que eu desejo, papai, que você esteja trabalhando onde quer que esteja pelo seu crescimento. E para cada um de vocês também, o desejo de muita paz e muito trabalho pelo crescimento. A gente está na Terra, uma grande escola. Aqui a gente veio para aprender, viu, Manu? Tá difícil? Tá no rumo. Porque a gente está aqui para aprender, né? E tem recreios. Graças a Deus, uma escola muito linda, cheia de belezas, onde a gente pode descansar um pouquinho para retomar a luta e continuar acreditando. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem mais com Aníbal e sexta-feira a palestra pública. Comigo, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.